comecei a falar sobre esse projeto aí do símbolo que alguns anos atrás Deus colocou no meu coração. Isso virou um livro em 2010. Eu e Michelle e as crianças tivemos o privilégio de passar um ano no motorhome lá nos Estados Unidos, pregando sobre esse assunto e escrevendo esse livro. Então foi inesquecível. A gente visitou todos os cantos assim dos Estados Unidos, e foi um tempo de Deus falar conosco. A gente tinha passado algumas coisas difíceis assim, e Deus estava nos como é que é a palavra? Rejuvenescendo, essa palavra. Então Deus estava trazendo energia de volta, trazendo visão de volta assim, para a gente poder voltar e trabalhar. E chegamos de volta em fevereiro de 2011 no Brasil. E durante esse tempo a gente teve a oportunidade de ministrar para pessoas que faziam aquela pergunta: mas o que é o assunto do livro? E eu queria compartilhar um pouco hoje sobre o que é isso. Como é que começou essa ideia aí do símbolo? E tem 3 letras grandes ali que nós vamos dar uma olhada aí. Ela não está indo para frente aí. Ela está indo para frente na tela, mas não no... Acho que talvez não é no Data Show que está preso. Seria essa aqui agora. Seria essa aí. Só que eu acho que está congelado o Data Show ali. Pode dar uma olhada aí. A gente estava chegando em 2006, estava chegando em Porto Alegre, depois de 6 meses lá nos Estados Unidos, e a gente estava tentando, era 2005, para ver se a gente, com muitas perguntas, será que a gente vai permanecer no Brasil? A gente tinha visto algumas oportunidades para ser missionários em algum lugar no mundo. Uma desses lugares era Camboja. E lá tinha Michelle também foi tocado, eu também naquela apresentação para Camboja lá. Então a gente voltando para o Brasil, pensando: mas será que não é muito confortável o nosso trabalho no Brasil, porque a gente já fala a linguagem? A gente morava numa vila bem perigosa até, em Gravataí. 6 mortes tinham acontecido na nossa rua, mas para nós estávamos em casa. A gente já se sentia muito à vontade lá nesse lugar. Então a gente vinha orando no voo se a gente devia ficar em Gravataí naquela época ou procurar outro lugar no mundo. E chegamos no Salgado Filho, lá com as crianças e tudo, a gente descendo assim ali a escada rolante, e lá embaixo eu vi assim o prefeito de Gravataí esperando a gente. Michelle, o prefeito está aí, lambe o rosto das crianças aí, que não sei se teus pais já lamberam teu rosto quando assim, e fica meio fedendo assim, aquela coisa assim de ajusta aí, porque o prefeito está ali esperando. E aí, não só o prefeito, mas eu vi meus pais não tinham acesso para entrar ali no lugar restrito, mas o prefeito tinha. Meus pais lá fora do vidro, e pessoal da igreja fazendo aquele tumulto, aquela alegria de chegar e ter pessoas te esperando. Meu pai chegou e disse: Shane, não pega as malas, deixa outra pessoa pegar, porque o trânsito está parado na frente do aeroporto. O trânsito parado na frente do aeroporto. Tu tem que vir agora. E o prefeito nos pegou por um braço, meus pais pelo outro, e nos levou lá para frente do aeroporto ali. E tinha uma banda marcial ali. Banda marcial da escola pública lá em Gravataí, tocando aquela música... E tinha um banner assim: bem-vindo de volta Latham's. Sei que a gente sentou ali no meio fio ali e começamos a chorar. O que é isso? De onde vem isso? Nunca tinha ouvido falar. E, na realidade, aconteceu muito cedo, porque na nossa vida como missionários, porque nunca aconteceu de novo, né? Então a gente volta dos Estados Unidos e não fica esperando, mas não tem a banda marcial mais. Foi só aquela vez. Mas, de qualquer forma, a gente sentou ali e naquele instante do barulho e tudo, o prefeito bem perto, assim, e eu disse: mas eu tenho que carimbar esse momento. Eu não posso deixar isso crescer no meu coração. Eu tenho que marcar esse momento para Jesus Cristo agora, ou eu vou perder essa batalha aqui. Então eu chamei o prefeito para mim e disse: ele tem que falar um negócio para você. E aquela banda tocando assim, gente para tudo que é lado. Eu disse: olha, um dia você vai saber
eu sei que você fez isso para nós, mas um dia você vai descobrir que você fez isso para o nome de Jesus Cristo. E ele não entendeu muito o que eu estava dizendo, mas para mim valeu. Eu precisava dizer isso para o meu próprio coração naquele momento. E saímos dali, eu comecei a orar e pedir a Deus o que aconteceu, como chegou a esse ponto. Porque não tínhamos nada diferente de outros missionários, por que vinha essa banda para lá? Comecei a fazer a engenharia reversiva, assim, de ir para trás, a nossa caminhada em Gravataí, e me lembrei de momentos de levar um data show, carregar a caixa de som para a formatura de 8ª série, de estar ali, algumas lojas de roupa, de moda, assim, na comunidade, onde estava a vila, onde estava a igreja, a gente fazer uma apresentação para as crianças serem modelo, assim, passear, os pais ver aquelas roupas, coisa bem assim de vila mesmo. Eu me lembro de quando a escola pública teve rachaduras na parede e a gente abriu a igreja para eles terminar o ano lá dentro da igreja, queriam alugar, a gente não cobrou. Comecei a lembrar de quando a igreja católica teve que construir um ginásio e as irmãs lá, para pesagem das crianças, como é que chama? Pastoral da criança, pediu para usar a nossa sede, deixamos usar à vontade. E cada passo Deus foi me mostrando que, Shane, o que vocês têm feito aqui na cidade é servir pessoas e simplesmente ser luz. E é isso que está acontecendo. Então, eu dei graças a Deus por isso e eu quis entender como eu poderia fazer mais disso. Então, o que nós vamos falar um pouquinho hoje é sobre as lições que a gente tem aprendido. Se quiser, esse livro só tem em inglês e pode buscar lá no Amazon.com ou no BarnesandNoble.com. Eles mandam para o Brasil também. Mas o que eu aprendi na jornada aí, nós vamos dar uma olhada aqui. É que essas 3 letras O, R e I são as letras básicas da ideia de oportunidade, relacionamentos e influência. O que Deus foi me mostrando foram essas 3 palavras lá na entrada do aeroporto. Começou a picar essas 3 palavras na minha cabeça assim. E qual que vinha primeiro? Eram os relacionamentos ou era a oportunidade? Aquele momento era um momento que a gente estava desfrutando de influência, mas como é que chegou aquela influência para a gente? Se missões é falar a mensagem mais importante do mundo, como é que a gente consegue falar missões, falar aquela mensagem com influência que as pessoas vão nos escutar? Então, comecei a dar uma olhada ali, olhando aquelas 3 palavras e ver que fomos criados para usar coisas e experiências para amar a Deus e pessoas. Todos nós temos coisas e temos as nossas experiências. Ontem eu falei de uma experiência ruim na nossa vida. Temos experiências boas e ruins e a gente foi dado essas experiências para amar a Deus e pessoas, para que no meio dessa jornada a gente venha a erguer o nome de Deus com tudo que temos e somos pelo tempo que nos resta. Eu acho que talvez é isso que a gente estava ouvindo hoje de manhã, é para Cristo, por Cristo, e é Ele que sustenta tudo que nós temos, o que é uma vida de cristão ou de adorador? É tudo que eu sou, tudo que eu tenho para o tempo que me resta. Mas o que acontece é que o mundo puxa tanto, que às vezes a gente muda as coisas ali. E eu começo a pensar que eu preciso amar coisas e experiências e usar Deus e pessoas para erguer meu próprio nome com tudo que eu tenho e com tudo que eu faço para o tempo que me resta. Talvez essa seja a grande trocadilha assim do diabo desde o início, que Deus deu para o ser humano oportunidade, relacionamento e influência, né? Oportunidade disso aqui, está aqui todo o jardim, está aqui todo mundo, Adão e Eva. Grande oportunidade em recursos, responsabilidade de representar a Deus, estava tudo ali. Relacionamentos com Deus, ele caminhava com eles no jardim ali, um com o outro, e aquele relacionamento para crescer e multiplicar no mundo. Então ele diz, olha, tudo isso aqui, desfrute para abençoar o relacionamento. E assim você vai ter essa influência de ser a imagem de Deus na terra. Então tudo isso vem lá do início. Mas Satanás, ele imita, ele vem trocando as coisas, para que a gente confunde nosso propósito aqui. Então, dinheiro, sexo e fama
os 3 poderes que Satanás usa para promover a vida de carnaval, aquela vida de religiosidade, aquela vida de servir si mesmo, de amar coisas, experiências, usar Deus e pessoas, elas funcionam, têm tanto poder sobre a nossa vida, porque elas são quase parecidas com o original, que é oportunidade, relacionamentos e influência. Ter dinheiro, ou buscar ter dinheiro, parece querer ter mais recursos para servir a Deus. Querer conhecer muita gente e poder fazer um impacto na vida de muitas pessoas é muito parecido com o cara que ele quer ter muitas amigas, ele quer ter muita endereço de menina na agenda. A vida playboy é parecido com a vida de uma pessoa que é relacional dentro da comunidade de Deus. E influência, ela caminha muito perto de fama, do desejo da fama, porque eu quero ser conhecido para poder falar de Deus, mas aí o mundo diz, mas é assim mesmo, só que o importante é ser conhecido. Então dinheiro, sexo e fama funciona por causa que foi imitado em cima do plano original de Deus, que é dar oportunidade para a gente, para que a gente pudesse investir nos relacionamentos com Deus e um com o outro, com a nossa comunidade, para que a gente pudesse adquirir influência, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Então, dentro desse símbolo aqui, que eu vou só tocar um pouquinho mais hoje, essa parte assim, central fala sobre o processo de crescimento na nossa vida. Aquele outro negócio, aquelas símbolos ali da história, é a história de Deus, o grande romance. Deus buscando montar a sua família, nos amando. E a gente pode olhar dessa forma, o centro da nossa história, da nossa vida, tem ali um trono, e é o eu que está ali. Se você está visitando esse acampamento, você ainda está olhando assim de fora, será que eu vou querer esse negócio de ser cristão? Não sei ainda. Basicamente o que é a vida cristã é que a gente reconhece que desde que nascemos, independente de que igreja que meus pais são membros, ou o que foi feito para mim, ou em cima de mim quando era bebê, tudo isso eu nasci como eu, sendo o rei do meu próprio universo. E é nesse estado que a gente está. E nosso primeiro e grande relacionamento é com Deus. Mas aí tem um posicionamento errado ali. Deus está lá e eu estou no centro. Então a conversão, a pessoa que chega diante de Cristo e diz, olha, eu te entrego a minha vida. É mais ou menos isso aqui. É eu assumir o meu papel na história, como Elias, Davi, qualquer outro homem ou mulher que já viveu, eu assumo o meu papel lá na história e eu convido Deus para assumir o papel dele como Criador do universo, no centro da minha vida. É isso que é uma conversão de verdade. E o que acontece no mundo espiritual? Há um terremoto assim que vai acontecendo no momento que Deus entra, através de Jesus Cristo, e Cristo entra e Ele toma conta da minha vida. Aí todos os meus recursos, todas as minhas responsabilidades, todas as oportunidades da minha vida são resgatadas. Até as experiências ruins, as tentações que eu caí e depois eu tive que confessar, aquilo ali vira testemunho que pode ser usado para a glória de Deus. Toda a minha história é resgatada e regenerada. E agora meus relacionamentos, eles têm outro foco. Não é eu mais, agora é Deus. E eu estou ali vivendo o meu papel na história. Então ali tudo agora pertence a Ele. Todas as oportunidades e todos os relacionamentos. E a minha influência agora é dele. Ele que vai administrar. Então quando as pessoas vêm contra você, contra mim para caluniar, você pode fazer como eu tive que fazer alguns anos atrás, quando uma grande calúnia foi levantada. E Tércio, pastor lá da nossa igreja, disse, Shane, tu cuida do teu caráter, que Deus vai cuidar da tua reputação. E passou uns 6 meses, assim, que esse era um cara político, assim, que estava caluniando na cidade, e realmente tudo implodiu para ele. Foi muito difícil aqueles 6 meses de eu ficar esperando aquilo ficar conhecido como mentira, o que ele estava dizendo. Mas a nossa influência pertence a Deus. E Ele vai fazer com aquilo que Ele quiser. Então, mais ou menos esse é o conceito. Então, as oportunidades, tem 4 níveis de oportunidades que eu quero só frisar, porque nós vamos chegar na história de Davi daqui a pouco. Mas recursos é uma oportunidade, é um nível de, uma categoria de oportunidade que todos nós temos. Botei recursos, mas daí eu pensei no Walter hoje de manhã, eu quis walterizar
as minhas anotações, então eu botei assim, ó, meus bagulho, velho. Era recursos, e eu botei meus bagulho, velho, para incluir o Walter na mensagem. Mas é aquilo que nós temos, a minha reputação ali, eu chamo de testemunho, tem 4 T ali, de transição. Como é que é a transição? Tu saiu do emprego, tu vai entrar em outro, obviamente você vai encontrar com novas pessoas na transição. E às vezes é desagradável a transição, tu sai de uma escola, tu vai para outro, tu se muda de uma cidade para o outro. O momento de transição, porém, sendo às vezes desagradável e incerto, é um momento de conhecer muita gente. E se eu tenho a consciência que eu estou passando por uma transição, e eu digo, Deus, me ajuda hoje a entrar nessa nova escola, e conhecer pessoas, e servir pessoas para a sua glória, então eu vou tomar posse daquela oportunidade, e eu vou crescer ali na minha missão, de conhecer e servir pessoas. Tragédias. Não desistir, como a gente falou ontem sobre Vale do En. Tentações são grandes oportunidades, porque a gente pode vencer ou não. Cada vez que você vence uma tentação, você se torna um recurso para alguém que está do seu lado. Não só você resgata a sua própria caminhada, mas você se torna um recurso para outras pessoas que precisam força para vencer aquela tentação. Não só isso, mas ideias. Aí eu comecei a montar assim, essas categorias. Primeiro só tinha 2, depois teve aquele acidente com o Gabriel, aí entrou experiências. Aí para fechar, entrou ideias, porque eu fiquei pensando, eu poderia estar pensando tudo isso, pensando no desenho ali, e não falar para ninguém, porque eu ia ter vergonha de dizer que eu queria escrever um livro, e eu teria perdido a oportunidade da ideia de montar essa maneira de pensar. E quantas vezes Deus não dá para você uma boa ideia, e para mim, e é uma oportunidade. A maior ideia de Deus, a maior ideia do mundo é esse arbusto em chamas ali, fala sobre revelação. Saber os pensamentos de Deus é o maior pensamento do mundo, e todos nós temos a palavra aqui à nossa disposição. Essas são as oportunidades. Agora nós temos também, pelo menos 4, eu organizei com 4 categorias de relacionamentos com Deus. Como a gente já viu, o mais importante relacionamento é com Deus. E quando a gente se entrega para Ele, Ele toma posse de todos os outros relacionamentos, com a família de Deus e a comunidade. Então nós vamos olhar tudo isso aí na perspectiva da história de Davi. Como isso funcionou na vida de Davi. É um cara que, e aí está a história dele dentro do espiral, né? Parece que ele está matando um robô grande, mas é assim que ficou o desenho. Como é que funcionou isso na vida de Davi? Como se lembra, quando ele era pastor de ovelhas, um rapaz, não sabemos bem a idade dele, mas ele estava ali como menino, cuidando, tinha uma responsabilidade ali dada para cuidar das ovelhas. O pai dele e os irmãos não queriam nem, isso aí, não tem mais um lá. Então trouxeram ele e realmente era esse que Deus tinha escolhido. Então ele foi ungido como futuro rei. Agora só pensa assim, você já recebeu o rumor no seu serviço que talvez você vai ser promovido? E você começa a crescer e não quer mais varrer, não quer, não vou mais limpar as louças lá atrás, né? Aquilo ali é para os outros, eu vou ser promovido esse ano. Imagina o que acontece na mente de um menino dentro de casa, que recebe o profeta de toda a nação, e ele vai lá e unge ele com óleo, dizendo que ele vai ser o próximo rei, quando o outro ainda está em poder. O que poderia acontecer com nossa mente se fosse nós? Nós íamos voltar lá para cuidar das ovelhas? Nós íamos ter humildade para voltar e fazer aquela responsabilidade que tinha nos dado? A Bíblia diz que o coração de Davi era o tipo de coração que ele voltou lá. Não só isso, mas ele fazia tudo com excelência. Ele era músico também, e ele é tão bom músico, que ele ficou conhecido pelo rei Saul como músico. Ele estava procurando alguém para tocar a harpa lá, porque naquela época não tinha guitarra, então tinha que ser harpa mesmo, né? Mas ele queria ali um som de corda, e ele disse, tem um cara que é de boa aparência, e ainda disseram, é guerreiro. Ele nunca tinha entrado na batalha ainda, mas ele tinha reputação pela maneira que ele tinha cuidado das ovelhas, matando um leão e um urso, que era um guri guerreiro, que era assim, nota 10 em tudo que ele tentava fazer. Então aquilo ali trouxe para ele
mais oportunidades. Assumindo bem a oportunidade que está diante de você, vai trazer mais oportunidades, porque vai passar por relacionamentos, o teu chefe vai te enxergar ali como um bom funcionário, ele vai dizer, olha, esse cara ali dá para investir nele. Aí você vai lá e dentro dessa nova influência, vai vir mais oportunidades, onde você vai poder conhecer mais gente. Aquele que é fiel no pouco será confiado muito, a palavra diz. E olha só, em 1 Samuel 17, a gente pula muitas vezes direto lá, nesse capítulo, para Davi matando Golias, que é o grande momento, né? E olha só o que acontece antes, levantando-se de madrugada. Agora, isso aí já tirou muita gente aqui da parada, né? Levantar de madrugada. Mas é possível, eu tento dizer para meus filhos, é possível levantar cedo. Eles estão aprendendo também. Mas levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Pegou a carga, ele vai levar lanches lá para os irmãos. Mas ele foi ungido, futuro rei, o que ele quer saber com ovelha ou com lanche? Mas o guri tem um coração humilde. Então ele está obedecendo, está terminando bem aquela etapa que ele vivia. Então ele diz, por que tem o cuidado, o texto de dizer assim, ó, e deixou as ovelhas com outro pastor. Às vezes nós não recebemos uma convocação para fazer uma coisa importante dentro da nossa igreja, e aí o negócio deixa tudo cair para o lado, todas as responsabilidades, ninguém mais nos viu, lá da portaria onde a gente trabalhava antes, agora nós estamos aqui no louvor, agora nós estamos aqui, nós estamos no conselho, ninguém mais vai nos ver ali recebendo gente na entrada, porque a gente recebeu um novo cargo. Davi disse, não, eu vou terminar bem aqui, eu vou entregar as ovelhas na mão de um pastor. Aí ele fechou ali bem, responsavelmente, aí ele vai para a próxima etapa. O que é? Pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Como é difícil a gente receber ordem dos nossos pais, quando ainda estamos debaixo da autoridade deles, quando a gente tem emprego e responsabilidade no banco. Pai, desculpe. Eu já fui promovido lá no banco, eu não vou poder, né, fazer o que está pedindo. E a ideia é que, então, foi ordenado ali pelo pai, chegou ao acampamento, na hora em que, com grito de batalha, o exército estava saindo por suas posições de combate. Agora, não sei se você já deu a desculpa, por que você não terminou as louças? Tinha que ver o que estava acontecendo na rua. Deu um assalto bem na frente do nosso apartamento, fiquei ali e esqueci de lavar as louças. Por que você não fez essa responsabilidade? Não, a desculpa é que uma coisa tão emocionante aconteceu, que isso me deu a desculpa de não terminar aquilo que era minha responsabilidade. Alguém aqui já passou por isso? Ninguém quer admitir, tá bom. Tem uns 3 que falaram a verdade. E o exército estava então saindo, não tem momento mais emocionante do chegar num campo de batalha e está começando a batalha. E diz, olha, estamos tomando posições de combate. Se alguém quisesse dizer assim, ó, queijo e fruta para lá, cara, está ali, está acontecendo a batalha, aqueles pacotes de comida, ninguém ia ver mais. Tu ia sair correndo para lá, que nem eu, ou comer as frutas no caminho. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi, olha só, deixou o que havia trazido com responsável pelos suprimentos. Parece que esse relato foi feito por um burocrata, meu. Ele diz assim, ó, ele saiu, deixou as ovelhas com o cara, pastor de ovelha. Chegou lá no momento mais emocionante da batalha, onde justamente podia dar a desculpa para ele que ele se emocionou demais e largou a sacola de compra para algum lado e não se viu mais, mas ele vai lá e deixa com o cara que cuida de comida. Tá certo, minha fichinha, tá bom. E ele sai para mudar o mundo. Você entendeu esse detalhe? Por que está na palavra de Deus esses detalhes? Porque nós estamos falando de alguém que todo mundo, seja cristão ou não, quer viver uma história de Golias, de Davi matar Golias. É uma lenda secular também isso aí. Mas muito poucas pessoas querem tomar posse de oportunidades pequenas, como carregar a caixa ou fazer uma formatura de 8ª série.
Todo mundo quer chegar no aeroporto e ter uma banda marcial te esperando. Como eu te disse, não aconteceu mais. Mas naquele momento, olhando para trás, como é que aconteceu aquilo? Deus tinha nos dado a oportunidade de servir em pequenas áreas da comunidade, da mesma forma que todos nós aqui temos, saindo desse acampamento, dessas oportunidades de servir a nossa comunidade em nome de Cristo em pequenas áreas, de ser fiel com as responsabilidades que já temos. Ele deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu então para mudar a história do mundo. Esse tipo de fé é contagiante. Esse tipo de responsabilidade muda não só uma pessoa, uma família, uma cidade, e muda uma cultura. Ele chegou lá e o Saul queria botar sobre ele a armadura que ele não conhecia, mas ele ofereceu para ele lá aquela espada e toda aquela... Disse, eu sei usar funda, né? Eu sei usar isso aí, vamos usar essa funda aqui. E Deus já me usou nisso aí antes, com isso aí vamos deixar assim mesmo. Então muitas vezes a gente quer fazer um grau e fazer algo que a gente não sabe. Por que a gente não é fiel com aquilo que Deus já nos deu? Muitas vezes ficamos esperando, Deus, se tu me desse uma colheita, Deus, eu seria um fazendeiro. Mas não é assim que acontece, a gente planta, espera, depois colhe. Então a semente que está no bolso é difícil a gente querer plantar para esperar a colheita. Ele já tinha plantado muitas vezes a semente de ser fiel nas pequenas coisas, usando essa funda aí, e não ia ser diferente, não precisava de outro instrumento, é aquilo que ele já tinha na mão. Então ele encara lá Golias, ganha aquela vitória, e ele está na boca do povo. Ele foi de um guri anônimo para um guri que era falado em todo o país. Foi do pastor de ovelhas Davi para um guerreiro Davi e continuou servindo o rei Saul humildemente, sabendo que ele já tinha sido ungido, tocando música lá para o cara, e o cara ainda tentou matar ele. Mas ele não tomou vingança nas suas próprias mãos, ele não disse, olha, eu vou fazer minha própria história, o cara merece, tentou me matar. Ele poupou a vida de Saul algumas vezes, enquanto Saul tentava matá-lo. E o fim da história de Saul é que ele se lança sobre sua própria espada. Interessante que se você fizer a mesma análise de oportunidade, relacionamentos e influência na vida de Saul, que a gente está fazendo na vida de Davi, você vai ver que no início, o Saul era humilde. E até Samuel diz isso para ele, olha, se você fosse como no início, pequeno em seus próprios olhos. Então ele começou ali, e ele foi usado por Deus. E aí ele foi conhecido, né, a oportunidade, ele saiu buscando o burro perdido, o Saul, e ele encontrou uma coroa de rei. Deus deu essa oportunidade para Saul. Aí todo mundo, os relacionamentos da terra conheceram ele, e ele teve influência então para salvar o povo, e ele se tornou rei, mas em algum momento, aquela influência se tornou o desejo de fama, e ele quebrou o espiral do que Deus estava construindo na vida dele. E nós sempre vamos estar nessa batalha entre construir um império pessoal ou um impacto na eternidade. Funciona das duas maneiras, porque o diabo usa também ali o dinheiro, sexo e fama para construir muitos espirais grandes de fama, de império pessoal das pessoas. Tu pode fazer isso, pode sair daqui e dizer, olha, eu vou ser um cara rico. Aí você diz, olha, eu vou pegar um emprego, vou trabalhar para caramba, vou ser muito legal com todo mundo que eu trabalho lá no meu emprego, vou ir para todas as festas da firma, e depois vou ganhar influência, e se tiver que passar por cima de alguém eu passo, mas eu vou crescer ali, vou passar ali da portaria para o escritório, e você pode fazer como muitas pessoas fazem, construir um espiral, que lá no fim da sua vida você vai ter aquele império que não vale nada aqui na terra, ou você pode dizer, Deus, Jesus Cristo, entra no centro da minha vida. Eu quero fazer um impacto na eternidade. Eu quero ser fiel nas oportunidades que eu tenho. Eu quero servir a Deus e pessoas
dentro dos meus relacionamentos. E toda a influência que vem por isso, eu quero oferecer como adoração para a missão. Davi fez isso, então ele entrou como rei. E no início estava bem, estava trazendo a arca lá, dançando, pulando, se humilhando na presença de Deus. E ele foi um grande rei. Fez muitas coisas boas. Mas como todos nós, ele chegou a um momento que esqueceu o que era o propósito do palácio. O que era o propósito de autoridade que ele tinha. Ele pecou lá, ele adulterou com a mulher, a Batseba, matou o marido dela, fez o esquema para ele morrer na batalha e finalmente se quebrantou diante de Deus de novo. Ele viu o que ele tinha feito. Ele chegou diante de Deus e disse: Deus, ele não tentou se defender, que nem o Saul fez. Ele veio e se humilhou. Você pode ler Salmos e ver o coração do homem totalmente quebrado, vendo que, olha, eu preciso voltar ao que eu perdi, aquele relacionamento, aquela intimidade com Deus, eu confesso. E Deus, a grande história do Deus que servimos é que Ele restaura até os caras que nem Davi. Mas tem consequências também. Aí nasceu, o primeiro filho morreu, depois veio Salomão, o futuro rei. Mas veio muitos outros filhos também, porque ele não se contentou com uma só esposa. Então, alguns filhos aí se mataram, né? Um matou o outro. Absalão queria tomar conta do reinado do pai dele. Um filho se levantou contra o pai. Segundo Samuel, nós temos aqui o texto, onde Absalão, ele ergueu todo Israel contra seu pai. Ele está trazendo esse exército para lutar na cidade de Davi, Jerusalém, para matar o pai dentro da própria capital, na própria cidade dele. Davi não quer trazer essa luta para as ruas. Ele não quer forçar o povo de Jerusalém, escolher entre ele e o filho e trazer mais morte para a cidade. Então ele escolhe sair da cidade. Então essa cena aqui de 2 Samuel 15, 18, é muito tempo depois que ele cometeu adultério e Deus já restaurou. Deus já trouxe o filho que vai ser o próximo rei, que é Salomão. Mas esse outro filho dele está querendo construir seu império pessoal. Ele está construindo uma outra espiral assim de querer fazer seu próprio reinado. Ele está se colocando contra Deus. E aí olha só quem está com Davi ao sair da cidade. E todos os seus soldados marcharam, passando por ele. Soldados de Davi, saindo da cidade. Todos os queretitas e peletitas. Alguém já ouviu falar dos queretita e peletita? Você lembra que eu te disse alguns minutos atrás que esse tipo de fé que Davi tinha era contagiante. Queretitas e peletitas são filisteus, são tribos de filisteus, onde o tribo inteiro se converteu ao Deus de Israel e vieram trazendo o nome do tribo, e eles eram soldados de honra que lutavam na batalha mais próximo ao rei. Então imagina se você é uma nação que sempre batalhou contra os filisteus, e daqui a pouco 2 tribos de filisteus se convertem e se tornam sua guarda de honra. Isso é o testemunho de influência que Davi tinha naquele lugar. E não só isso, mas olha os 600 giteus, que o acompanharam desde Gate. Não sei se você se lembra de Gate, mas quem era de Gate? Tem um homem famoso de Gate, Golias de Gate. E agora nós temos, muitos anos depois, 600 soldados com todos os seus familiares. Estamos falando sobre milhares de pessoas que estão seguindo ao Deus de Israel, lutando ao lado de Davi, junto com os outros 2 tribos de filisteus, porque eles são de Gate. Imagina lá no dia que morreu Golias e correu para casa, algumas pessoas chegaram lá e disseram: olha, vocês não vão acreditar o que aconteceu. O menino lá daquele povo inimigo nosso, matou o grande Golias. Alguma mensagem chegou para Gate ao ponto que o grande general Itai, com seus 600 soldados, abandonou aquela cidade, veio morar em volta de Jerusalém ali, para servir ao Deus de Davi. Olha só
a conversa que a gente encontra aqui entre Davi e Itai. Então Davi disse a Itai: por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro e exilado da sua terra. É um cara que tinha recém-chegado, e ele está dizendo: olha, você não tem compromisso nenhum para entrar nessa luta aqui, cara. Fica com Absalão aí, fica fora dessa. Faz pouco tempo que você chegou. Era muito tempo que Davi tinha matado Golias, mas há pouco tempo eles tinham chegado. Isso quer dizer que a reputação, a influência missionária de Davi, ela vem multiplicando através dos anos. E ele diz: faz pouco tempo que você chegou, como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo os seus irmãos. E olha só a bênção de irmão para irmão que Davi dá para esse filisteu: que o Senhor o trate com bondade e fidelidade. Mas a resposta dele, Itai, contudo, respondeu ao rei: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estarei o seu servo, para viver ou morrer. Sabe que há uma diferença entre a pessoa que está ao nosso lado na missão, quando eles entendem que nós estamos nessa de uma forma séria. Quando pessoas enxergam um líder na igreja que é não só religioso, mas é um cara que está ali para viver ou morrer pela missão, eles também estão dispostos a viver ou morrer pela missão. Olha só a vida de Davi. As oportunidades pequenas, desde o início ele tomava posse. Sim, ele pecou e errou, e Deus perdoou quando ele chorou e se colocou quebrantado diante dele. Mas aqui nós temos uma história de um homem imperfeito, que Deus restaurou, e tem uma grande influência missionária transcultural, trazendo os inimigos do seu povo para lutar ao lado dele e servir ao Deus de Israel. Eu tenho que fazer a pergunta para você: a sua fé, a maneira que as pessoas que ainda não conhecem Cristo, talvez são inimigos de Deus, são do batuque ou são de qualquer outra coisa, que dizem: não quero saber de Jesus, eu tenho minha própria religião. Essas pessoas, quando eles te enxergam, eles veem em você uma fé contagiante ao ponto que diriam assim: eu ainda não creio, mas se eu crer, eu quero ser que nem aquele cara ali. Se um dia eu conseguir crer em Jesus, eu quero ser que nem ela, porque é intenso a vida deles, não é aquela coisa fingida. Então continua a história. O Absalão, cabelo comprido, foi pego o nosso contrabaixista aí, o cabelo dele podia ser pego num galho, né? Cabelo alto, mas o dele era comprido, foi pego numa árvore e morreu, e o reinado de Davi foi estabelecido. O que nós podemos mapear então do O mais R igual a I, da oportunidade mais relacionamentos igual a influência na vida de Davi? Bem, primeiro a gente vê que a oportunidade inicial de ser pastor de ovelhas cresceu com fidelidade. Ele teve um relacionamento para ser conhecido ali, primeiro relacionamento com Deus, depois Deus mandou Samuel para ungir ele, e influência para tocar no palácio real. Então estava crescendo. Aí, sendo obediente a essa etapa da vida dele, ele foi lá, levou aquela comida, oportunidade, e aí relacionamentos. Todo o país conheceu o nome dele, cantavam música sobre ele quando ele matou Golias. Não só todo o país, mas o pessoal lá de Gate também ficou sabendo. Se tornou então oportunidade. Aí veio aquela influência de ser um líder, ser um general, um guerreiro e depois um rei. Esse é um breve mapeamento na vida de Davi. E eu te desafio a fazer um mapeamento na sua vida, olhando tudo que Deus já fez, as oportunidades que Deus já te deu e que em algum momento da sua vida te trouxeram a conhecer aquela pessoa que te amou e teve influência na tua vida e talvez te trouxe a Cristo. Mas a nossa vida, sem dúvida, ela passa por muitas etapas, onde nós temos a oportunidade de ser fiel ou não, de roubar para nós aquele recurso ou usar no reino. Aí chega para aquela terceira parte, que é a influência. Tem 4 desenhos que eu quero que você observe, eu vou contar 2 histórias.
Os 4 desenhos são aqui. O primeiro nível de impacto, quando eu tenho ali assumi as minhas oportunidades, cheguei ali a criar relacionamentos, cheguei a ter alguma influência. O que eu vou gastar essa influência? Muita gente quer gastar sua influência para impactar uma calçada. Eles querem, se eu pudesse ser famoso, que nem aqueles caras que afundam os dedos lá ali no concreto. Aí seria bom. E quem não consegue chegar a esse nível, eles já se contentam com um marcador ou uma caneta no banheiro, marcando o seu nome, né? Mas pelo menos marcou um objeto. Deixei a minha marca. E uma cultura inteira de querer, se eu conseguisse deixar uma marca num objeto aí, eu posso ser uma pessoa que teve uma vida significante. Um grande engano. E é barato. Alguns vão um pouquinho mais longe. E eles sonham como aquele filme, não sei, já viu aquele filme 10 mil anos BC? Ou, em inglês é BC, em português deve ser AC, né? AC, tá certo. 10 mil anos AC, onde o cara mata um mamute para trazer comida para toda aquele tribo. Eu fui inspirado nesse desenho aí, ó. O cara que mata aquele mamute para providenciar para a sua comunidade. Então tem pessoas que vão mais longe do que só impactar objetos, eles querem fazer um impacto na comunidade. E é mais nobre, é claro, isso. Tem gente que faz mais longe ainda. Diz, olha, quero fazer um impacto na vida de pessoas. E essas pessoas acabam, mudando a história da comunidade e geralmente tem alguma mudança no objeto também. Mas pensa assim em algum tipo Brad Pitt e Angelina Jolie adotando crianças para mudar a vida daquelas crianças. Independente do que eles creem, se eles conhecem Cristo ou não, eles estão mudando a vida de algumas crianças. Parabéns, nós temos que sempre aplaudir o mundo quando eles fazem alguma coisa que vai melhorar a vida de pessoas. Só que nós não nascemos para isso. Seria bom a gente pelo menos fazer isso, né? Mas você e eu, nós fomos criados para fazer um impacto que vai ser gerado na eternidade. Pessoas que vão estar diante do trono de Deus, um dia no paraíso, diante de tudo que é a família de Deus, de todo o plano que Deus está montando, pessoas vão estar lá adorando Deus por causa da sua vida, da minha vida. Por causa do que eu fiz com os meus recursos, as minhas responsabilidades. O que eu fiz com aquela experiência terrível, que não me desanimou, não me abateu, mas eu usei como ferramenta de encorajamento na vida de outro. O que eu fiz com meus relacionamentos? Eu usei aqueles relacionamentos para usar pessoas para meus próprios desejos, ou eu abençoei a vida de pessoas para que eu tivesse aquela influência no momento certo, poder dizer para eles, olha, então é isso, eu sei que faz anos que nós somos amigos, faz anos que eu estou investindo na sua vida, mas é para chegar nesse momento que eu queria dizer para você que Jesus te ama. Alguns anos atrás eu estava com o privilégio de falar, estava falando sobre Davi mesmo, e sobre fé contagiante, era em Salem, Oregon. Eu estava falando para um grupo de homens, num sábado de manhã, e me disseram que, pedindo desculpas, Shane, desculpa, a gente agendou 2 caras, então tu vai falar só metade do tempo, e o outro cara fala meia hora, tu fala meia hora. Eu disse, não, tudo bem, sem problema. E quem falou depois de mim foi o Jacob de Chaser, esse senhor aí, já está no céu. Mas quando eu ouvi a história de Chaser, foi um daqueles momentos que eu disse, por que eu teve que falar alguma coisa? Por que não deram todo o tempo para esse cara? Ele já tinha quase 90 anos na época. E eu não sei se você já viu o filme de Pearl Harbor, aquele que tem o Ben Affleck e os caras aí. E tem no final do filme, tem um episódio, depois que Pearl Harbor lá acontece o ataque, que eles levam alguns aviões para bombardear Tóquio. E é uma história verdadeira. O Doolittle era o comandante dessa operação. Não fez muito efeito, mas pelo menos levantou a moral da marinha que tinha sido atacado, e disse para o povo lá que nós estamos nessa luta. Mas o Jacob fez parte dessa equipe que foi lá e não voltou.
no filme até acontece, alguns aviões caem lá e são capturados. O Jacob foi um desses caras, ficou 3 anos numa prisão japonês, até o final da guerra, 3 anos e meio. Não era cristão e chegou a Bíblia para ele. Ele leu aquela Bíblia lá e todo dia ele disse que ele foi torturado. Todo dia os caras vinham com sangue numa espada, assim, dizendo, olha, tua vez, é tua vez. E os outros que foram com ele, alguns foram mortos mesmo. Mas ele aceitou Cristo com aquela Bíblia, lendo ela, e sobreviveu. Chegou no fim da guerra, e ele voltou para os Estados Unidos e ele disse, olha, Deus está me chamando para ser um missionário para o Japão. Ao mesmo tempo, teve o cara, o Fushida, era o nome dele. Foi o comandante de toda essa operação que levou os aviões japoneses para bombardear de surpresa lá o Pearl Harbor. Depois da guerra, Fushida sobreviveu e ele viu os missionários atuando no Japão, trazendo o amor de Deus, mesmo depois de tudo que tinha acontecido, ele se converteu. E sabe o que aconteceu? O Fushida e o de Chaser se tornaram uma dupla de pregação, dupla evangelística, que lotava estádios não, mas ginásios, lá em Japão, pós-guerra, trazendo a história de esperança e de perdão. O cara que liderou aquele ataque de Pearl Harbor e o cara que trouxe e bombardeou a Tóquio. Agora, pós-guerra, em nome de Cristo, falando sobre o amor de Deus. Quero te dizer que histórias como de Davi e Itai, inimigos naturais, mas debaixo da fé que eles tinham no Deus verdadeiro, lutando um do lado ao outro. É isso que é fazer um impacto na eternidade. Tem uma outra história que talvez você já ouviu, que motivou meus pais a serem missionários. E alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, eu estava lá em Montana, num pequeno grupo, e estava falando com um visitante. Ele estava dizendo, olha, meu tio é missionário. É mesmo? Meu tio é missionário? Aonde? Equador. Qual o nome dele? Steve Saint, o nome dele. Steve Saint. Bem, vou te contar a história, porque que eu fiquei assustado, que o cara era sobrinho de Steve Saint. Esses 5 missionários aqui, eles foram nos anos 50 para alcançar um tribo em Equador que nenhum homem da cidade tinha alcançado e na realidade eles eram muito assassinos, esse tribo. Isso é uma foto real aqui do dia em que eles fizeram contato ali na praia com o avião, as mulheres orando na cidade. E nesse dia tem um filme que tu pode ver que em inglês é End of the Spear, esqueci, Terra Selvagem em português o filme. Todos eles foram mortos. Eles tinham armas, eles podiam ter se defendido. Todos eles foram mortos. Essas aqui são cenas do filme. A história, essa já é uma história de tragédia, né? Se a gente fosse colocar no nosso espiral ali, seria uma experiência terrível para aquelas famílias de perder o marido, 5 deles, homens jovens, cheios de vida, com boas intenções, perder todos num dia só lá naquela praia, na selva em Equador. Mas algumas das mulheres dos missionários, depois disso aí, voltaram lá. Teve uma doença lá naquela vila, precisaram de ajuda, eles levaram ajuda lá para as pessoas que mataram seus maridos. E criaram seus filhos ali, e os homens que mataram os missionários se tornaram diáconos daquela igreja. E aqui é uma cena de um deles batizando o filho dos missionários. Não só isso, mas ele se tornou discipulador. O Mancai, que é um dos pastores daquele tribo, se tornou discipulador e o pai do Steve Saint, que é o filho do missionário que o próprio Mancai matou. Será que essas histórias são possíveis? Não é só lá atrás, assim, com Davi e Itai de Gate, os caras um do lado do outro, ou será que lá na Segunda Guerra Mundial? Mas aqui é nossa época, os caras estão vivos hoje, viajando, falando de perdão em Cristo. É isso que é fazer um impacto na eternidade. E daí? Queria convidar nosso grupo de louvor para vir aqui.
E daí? Nós escutamos aí sobre essa perspectiva de olhar a história da Bíblia e a história das pessoas em termos de oportunidades que Deus nos dá. E essas oportunidades, quando somos fiéis a Deus, nos trazem para relacionamentos. E quando a gente, em vez de servir a nós mesmos, nossos próprios prazeres, a gente acaba amando Deus e pessoas com nossos recursos. E isso gera o quê? Influência. E eu pego aquela influência, eu estou tentado para usar aquilo para a minha própria glória, para construir um império pessoal, mas com a força do Espírito Santo eu digo não, e eu vou usar aquela influência para a glória de Deus e para a missão. Talvez Deus te trouxe aqui para orar uma dessas frases que eu vou colocar aqui hoje. Talvez Deus te trouxe aqui para dizer: Deus, hoje eu quero escolher ser fiel nas pequenas coisas. De repente você já tem alguma responsabilidade na sua igreja e tu está arrastando os pés. Talvez você já tenha um emprego e você quer o melhor, mas você não dá o melhor lá onde você está dando mau testemunho. Como nós vamos crescer em influência de uma forma correta se a gente não é fiel com aquilo que a gente já tem? Talvez Deus te trouxe aqui para orar isso, ou talvez para chegar ali na história de Davi e dizer: quero terminar bem cada etapa, assumindo os riscos das minhas responsabilidades. De repente você tem algo na mão que Deus te deu já, mas você diz: olha, mas é assustador demais, então eu vou deixar para outro. Eu vou fazer aquele corpo mole e deixar outro ir para frente. Mas talvez Deus está te chamando para ser um homem de Deus hoje, uma mulher de Deus, e levantar e dizer: eu posso sim, no poder do Espírito Santo eu vou ter mais coragem sim. Eu vou assumir os riscos que vêm com as responsabilidades que Deus me deu. Ou talvez Deus te trouxe aqui para dizer assim: ó, Deus, eu te ofereço todos os meus relacionamentos e a minha influência para a sua glória. De repente você veio aqui como qualquer jovem, né, querendo conhecer aquela pessoa bonita, né? E talvez você precisa, nessa jornada, dizer: Deus, eu te ofereço todos os meus relacionamentos para a sua glória. Eu quero mudar minha maneira de pensar, eu quero parar de pensar em como eu posso me aproveitar das meninas, ou talvez a menina dizer: eu quero parar de pensar como eu posso engatar aquele cara e dizer assim: como eu posso servir a Deus e pessoas, e deixar o resto nas mãos dele. Deus falou para você em alguma dessas três aí. Eu vou adiantar para mais 3 frases, mas antes de a gente mudar a tela aqui, Deus falou para alguém em uma dessas 3 aí? Isso é Deus. Bom, talvez Deus te trouxe para orar assim, ó, história de Davi. Deus, eu quero ter uma fé contagiante como Davi teve. Imagina os inimigos se tornarem os soldados mais leais, lutar ao seu lado, os queretitas, os peletitas e os guerreiros de Gate. Seu próprio filho veio contra ele, mas os filisteus lutando ao seu lado. O que seria necessário na sua história para que as pessoas que não gostam da sua igreja ou não gostam de você se tornassem a pessoa que lutaria ao seu lado? Tem que fazer essa pergunta. Na vida de Davi, eles tiveram que observar na vida de um jovem força e coragem para fazer o que é certo, confiando na palavra de Deus e no nome de Deus. Talvez é isso que tem que acontecer na tua vida. Pensando na história do Jacob, de Shazer: eu rendo todos os meus direitos, meu ódio, medo e dor. Talvez o que impede você de ter um impacto que vai fazer, uma vida que vai fazer um impacto na eternidade, é que você está mantendo alguns direitos. Você ainda está mantendo algum ódio de alguém que fez algo contra você. Imagina o Jacob, 3 anos e meio, torturado. E Deus falar para ele: você vai ir lá para Japão mesmo, é lá que você vai ser missionário.
Ele chega lá, ele se encontra com um cara que trouxe toda aquela batalha contra o povo dele, e os dois ali em Cristo se perdoam e dizem: nós vamos servir a Cristo juntos, cara. Será que Deus não pode fazer essas histórias mais aqui hoje em dia? Acabou o tempo desse tipo de poder? Ou você e eu podemos ser pessoas que têm uma fé contagiante que nem o Davi e esses homens aí, mais próximo da gente? Quero apenas que minha vida faça para a sua glória um impacto na eternidade. Quero pedir para você ficar em pé onde você está aqui. Pode ficar em pé. Entre em momento de oração com Deus, e eu não sei qual é a decisão, se é da primeira tela ou dessa que Deus está te chamando para fazer, mas eu quero te convidar para vir fazer isso comigo aqui também. Para vir aqui como um passo de fé e dizer: olha, eu estou fazendo esse passo, é só um símbolo, não tem nada mais santo aqui na frente do que lá onde você está, mas é um símbolo de força e coragem que você vai repetir em outros momentos. Você dizer assim: ó, eu me entrego, eu quero fazer um impacto, eu quero trocar o império pessoal por um impacto da eternidade. Vem orar comigo, se Deus tocar na sua vida.